Se você tivesse que definir cada Cavaleiro de Ouro com apenas uma palavra, algo que representasse perfeitamente aquele cavaleiro, que palavras seriam essas? Descobrimos o conceito de cada um e vamos explicar agora. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Isaac Paiva e é inegável que cada dourado em Cavaleiros do Zodíaco possui uma simbologia própria, algo que foi pensado pelo Kurumada para dar personalidade e reforçar a individualidade dos guerreiros de elite da deusa Atena. Ele mesclou suas personalidades, funções e poderes de forma a tornar cada cavaleiro um conceito vivo, e para começar explicando isso, vamos ao primeiro dos dourados. Mu, Fortaleza. Provavelmente você nunca ouviu esse termo associado ao Cavaleiro de Áries, mas quando Kurumada criou o Mu, ele pensou em fazer um personagem diferente, alguém que tivesse um grande poder, mas servisse como um alicerce de sustentação para o exército de Atena. Basta ver que ele é o guardião da primeira casa zodiacal, a primeira linha de defesa do santuário, e seu poder principal é a técnica de barreira mais famosa da obra, a Muralha de Cristal. Mas não é só por isso, ele também é um cavaleiro com a personalidade mais serena, que não se deixa abalar facilmente e que transmite uma grande sensação de segurança. Tudo isso é sinônimo de fortaleza, que segundo o dicionário pode ser tanto um lugar protegido como uma característica de pessoa forte, atributo de quem tem uma grande convicção, força moral e que exala segurança. Some isso ao fato que Mu é o único restaurador de armaduras, que são objetos criados especialmente para defesa, que são praticamente a base de toda a mitologia de CDZ, e você vai ver que ele realmente é a fortaleza do santuário. Aldebaran, força. Essa é bem previsível, não tem como pensar no Debas sem vir a palavra força na mente. Ele é referenciado diversas vezes como sendo o cavaleiro mais forte de Atena, além de possuir uma grande resistência, conseguindo suportar enormes quantidades de dano. Na luta contra Sorento, ele conseguiu resistir a golpes de um dos mais fortes generais marinas, estando com apenas 1% de seu verdadeiro poder. E na saga de Hades, quando morreu, ele permaneceu em pé e ainda conseguiu destruir seu adversário. Já falamos em outro vídeo que Kurumada se inspirou num personagem do folclore japonês para criar o Aldebaran, um guerreiro chamado Benkei, que foi um homem de grande estatura, muito forte e leal, que morreu em pé para proteger o seu senhor, se tornando um símbolo de força e honra no Japão. Além disso, Kurumada já deu entrevistas falando que sempre coloca um inimigo poderoso para enfrentar primeiro o Aldebaran, justamente porque ele representa a força do exército de Atena. Então, quando o inimigo derrota o Cavaleiro de Touro, está na verdade passando uma ideia que é muito poderoso e enfraquecendo a moral dos demais cavaleiros. Saga, dualidade. O Saga, assim como o Kenon, são cavaleiros extremamente poderosos, mas o conceito que eles representam não tem a ver com o poder, e sim com a dualidade, que está presente na armadura, na constelação e nas suas personalidades conflitantes. No início, Saga era tão bondoso quanto um deus, enquanto Kenon se comportava como um demônio, tentando corromper o irmão. Depois, o próprio Saga passou a ter um lado maligno que brigava o tempo todo com sua verdadeira natureza boa. E no fim, o Kenon passou para o lado do bem, enquanto o Saga aparentemente tinha se vendido a Hades. Percebam que eles nunca estiveram do mesmo lado. Nunca houve uma concordância total de suas ações, refletindo diretamente a dualidade que está relacionada com a sua própria constelação protetora e estampada no elmo da armadura de Gêmeos, que tem duas faces distintas. Até seus poderes apresentam essa dualidade, pois enquanto a explosão galáctica destrói o corpo, o Satã Imperial destrói a mente, sem dúvidas um dos cavaleiros mais complexos da obra. Máscara da Morte, a morte. Esse conceito está até no nome do personagem. Máscara da Morte simboliza a ideia da própria morte. É o cavaleiro que coleciona rostos de pessoas mortas e os empilha na sua casa zodiacal como troféus para amedrontar os oponentes. Ele adora matança através das lutas e tem o poder de enviar as almas dos seus adversários diretamente para a colina do Iomotsu, a entrada do mundo dos mortos em Cavaleiros do Zodíaco. Sua constelação também se relaciona com a morte, pois o aglomerado de estrelas que formam a constelação de Câncer se chama Seikishiki, que em chinês significa literalmente portal para o outro mundo. O conceito da morte está tão ligado a esse cavaleiro que ele é o único que não possui um nome verdadeiro, sendo chamado o tempo todo apenas pelo apelido de Máscara da Morte. Aioria, coragem. Tradicionalmente, a figura do leão está associada a palavras como confiança, orgulho, honra e principalmente coragem. Não é para menos que Aioria de Leão é um cavaleiro que possui todas essas características. Ele se recusou a ser mandado junto com Miro para matar os Cavaleiros de Bronze, enfrentou frente a frente Saga, enquanto ainda estava disfarçado de Grande Mestre, também peitou o Shaka, que chegou na hora que eles estavam lutando, e ainda quase saiu no tapa com o Mu, pelo menos 2 vezes ao longo da obra. Todas as suas ações reforçam a ideia de orgulho e coragem, inclusive, originalmente ele seria o grande protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, e essas qualidades são geralmente atribuídas aos protagonistas de obras shonen como CDZ. Shaka, iluminação.
Shaka é um dos cavaleiros mais famosos da franquia, sendo conhecido por ser o homem mais próximo de um deus e detentor do maior cosmo, mas seu conceito, segundo Kurumada, representa a iluminação, a ascensão do ser humano ao patamar divino. Em uma entrevista, o mangaka da obra disse que quando estava criando o flashback sobre o passado do Ikki, teve a ideia de revelar algum cavaleiro de ouro para deixar o terreno meio que preparado para a saga das 12 casas. Primeiro, ele pensou em mostrar um sujeito aterrador, e o nome Shaka veio à sua mente. Depois disso, ele o concebeu para ser um homem que despertou um sentido superior ao sétimo, que seria a chave da futura saga de Hades, que até então não estava escrita. Hoje sabemos que esse sentido era o Araya Shiki, e Doku explica no mangá que Shaka era conhecido como o homem mais próximo de um deus, justamente porque tinha esse sentido mais elevado. Além disso, em Next Dimension, foi revelado que Shaka não morreu, ele atingiu o Nirvana, que nada mais é do que o estágio máximo de iluminação que um homem pode alcançar, segundo o budismo. Uma forma de superar quaisquer limitações mundanas, incluindo a libertação do sofrimento e do ciclo eterno de morte e ressurreição. Doku, justiça. Outro conceito que está na cara é o do Cavaleiro de Libra, que simboliza a justiça. Sua armadura representa a balança do mito de Astreia, a filha de Zeus, que ensinava aos humanos a sabedoria da justiça. Ela carregava consigo uma balança que usava para pesar todas as suas ações, mas, decepcionada com os humanos por estes não serem justos, ela resolveu abandonar a Terra e refugiar-se no céu, vindo assim a ser transformada na constelação de Virgem. Já a balança que a acompanhava formou a constelação de Libra e representa a ponderação, a justiça e as leis que devem ser lembradas aos homens. Além disso, o nome Doku significa pequeno tigre, que faz referência ao tigre e o dragão, ou o Yin Yang, símbolo da harmonia e do equilíbrio na mitologia chinesa. Miro, intensidade. Se você achava que o conceito de Miro seria palestrante, você se enganou. Por incrível que pareça, ele representa a intensidade, sendo um cavaleiro com natureza feroz que em combate apresenta uma mistura de emoções como entusiasmo, alegria e raiva, mas nunca hesitação. O principal mito envolvendo a constelação de Escorpião conta que Orion, filho de Poseidon, havia tentado atacar a deusa Artemis, filha de Zeus, que, ofendida com essa atitude, enviou um escorpião gigante para matá-lo instantaneamente. Agradecida ao escorpião, Artemis o transformou numa constelação para simbolizar a raiva da mulher atacada. Seu poder também tem relação com esse ímpeto, pois as agulhas escarlates teoricamente são uma técnica do tipo One Hit Kill, ou seja, se pegar todas é morte certa, além de causarem uma dor extremamente intensa. Aioros, lealdade. No anime, o Shura se vangloriava por ser supostamente o cavaleiro mais leal a Athena, mas no mangá não é bem assim, pois é o Aioros que ostenta esse título e existem diversas provas disso. Primeiramente, foi ele quem salvou a bebê Athena, se sacrificando para protegê-la do Saga e do próprio Shura. Além disso, ele foi o único cavaleiro de ouro a não ser revivido na saga de Hades, pois o Imperador do Submundo não se daria ao trabalho de fazer uma proposta tão indecente dessas, sabendo da lealdade do cavaleiro de Sagitário. O próprio Kurumada disse que não o trouxe de volta porque fazê-lo trabalhar ao lado dos renegados iria entregar desde o princípio que a missão deles tinha uma boa causa, ou seja, ele era tão leal que se tivesse envolvido na missão, todo mundo saberia que seria algo bom para Athena, simplesmente a definição pura de lealdade. Shura, ira. Talvez o personagem mais difícil de definir com apenas uma palavra seja o Shura, mas podemos dizer que ira define esse cavaleiro, porque a raiva foi a grande responsável pelo seu comportamento errático e até um pouco covarde no início da obra. Até então, ele era um cavaleiro bem ponderado, mas quando soube da suposta traição de Aioros, ele foi tomado pela ira, perdeu o controle e atacou não só o Cavaleiro de Sagitário, como também não hesitou em matar a própria bebê Athena. Nem Máscara da Morte ou Afrodite estavam dispostos a fazer isso. Eles queriam resgatar Athena, mas Shura, sem qualquer remorso, deixou ela para morrer com o pretexto de que um dia ela iria reviver em outro corpo. Diga aí o nível de ódio que ele estava no coração. Além disso, o próprio nome Shura tem conexão com violência, pois o Kurumada falou que se baseou nos Asuras, espécies de demônios inimigos dos deuses na mitologia hindu, que na tradição judaico-cristã podem ser também caracterizados como anjos caídos que teriam sido expulsos do céu após embebedar-se. Ele só recobra a razão quando vê o sacrifício que Shiryu estava prestes a fazer, então salva o Cavaleiro de Bronze naquele momento e acaba se redimindo de seus erros. Aquário, razão. Em contrapartida, o cavaleiro mais calmo e racional do exército de Atenas, sem dúvidas, é o Camus de Aquário, que tem uma filosofia de vida totalmente alinhada com suas técnicas, já que ele manipula o ar frio. O principal plot desse personagem foi justamente fazer o seu pupilo Yoga se desprender das emoções para se tornar um cavaleiro melhor. Ele acreditava que certas emoções deveriam ser deixadas de lado para se atingir o ápice do potencial do guerreiro de gelo, ou seja, o zero absoluto. Por isso, afundou completamente o navio onde a falecida mãe do Yoga repousava no fundo do mar, para que ele não conseguisse mais ir visitá-la e seguisse em frente à sua jornada. Na enciclopédia oficial, é dito que ele consegue ter uma visão geral de todas as situações e luta sempre com a estratégia mais adequada ao momento, enfatizando essa característica de racionalidade e inflexibilidade. Peixes, beleza.
para finalizar, essa também é uma palavra que está muito atrelada ao personagem, até porque o próprio nome do cavaleiro é inspirado na deusa grega da beleza. Afrodite é um cavaleiro com aparência andrógina, ou seja, com traços masculinos e femininos, que é a forma que o Kurumada geralmente usa para representar a beleza na sua obra. Porém, o intuito do mangaka não era só externar algo superficial e físico quando retratou Afrodite assim. Na verdade, ele quer mostrar justamente o contrário, que a aparência não importa, que as pessoas não devem julgar um livro pela capa, pois por trás de alguém aparentemente inofensivo, tem um dos 12 cavaleiros mais poderosos de Atena. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha, e se não gostou, comenta o porquê. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, valeu!